Eu gostaria de estar lendo um texto com vocês. Vocês podem ficar assentados. Eu falei sobre esse texto o ano passado, mas senti desejo de extrair algo desse texto para as nossas vidas, que na verdade considero muito importante, principalmente para os dias atuais, para os dias em que nós estamos vivendo. São dias trabalhosos, dias complicados, principalmente na criação dos filhos, na proteção desses filhos. Todos nós sabemos que o inimigo da nossa alma tem desenvolvido, na verdade tem usado o desenvolvimento da humanidade para atacar a própria humanidade. O diabo não tem nada. Ele não tem nada. Absolutamente nada. Agora, ele usa aquilo que Deus deu ao homem para destruir o próprio homem. E esse é um grande desafio para os pais e principalmente para as mães. Porque na hora do vamos ver, na hora da defesa, na hora do botar para quebrar, as mães, elas se doam mais. As mães, elas são melhores na defesa dos seus filhos. As mães, elas pressentem o problema. Ela consegue antecipar os fatos. Isso foi uma habilidade que Deus deu a vocês, mulheres. Deus deu. E as mães, mais do que nunca, precisam estar atentas para os desafios da atualidade, para os problemas da atualidade. O que se prega por aí é que tudo é normal. Tudo ficou normal. Absolutamente tudo está normal. Nada é pecado. Você pode fazer o que você quiser. E não é bem assim. Na verdade, não é assim. O que é pecado hoje, foi pecado ontem, foi pecado no passado distante, continua sendo pecado. O diabo continua sendo diabo desde o tempo em que ele transgrediu. E o diabo tem tentado destruir as famílias. Deus não construiu, não fez o inferno para o homem. O diabo, o inferno foi feito para o diabo e os seus anjos. Só que o diabo ele não quer, ele sabe porque já está condenado. Ele quer arrastar junto com ele uma multidão de pessoas e usa estratégias para dominar essas pessoas. Por isso você, mãe, é tão importante no processo da defesa de seus filhos. O verso 20 do capítulo 1 de 1 Samuel diz assim: E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: O tenho pedido ao Senhor. E subiu aquele homem Eucana com toda a sua casa a sacrificar ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Porém Ana não subiu, mas disse ao seu marido: Quando o menino for desmamado, então o levarei para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. E Eucana, seu marido, lhe disse: Faz o que te bem parecer aos teus olhos, fica até que o desmames. Então somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e deu leite ao seu filho até
que o desmamou. E havendo desmamado, o levou consigo com 3 bezerros e uma éfa de farinha e um odre de vinho, e o trouxe à casa do Senhor, a Siló, e era o menino ainda muito criança. E degolaram o bezerro, e assim trouxeram o menino a Eli. E disse ela: Ah, meu senhor, viva a tua alma, meu senhor, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Por este menino eu orava, por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição, que eu lhe tinha pedido, pelo que também ao Senhor eu o entregarei por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido. E ele adorou ali ao Senhor. Esse texto, eu quero pegar só, ou trazer uma informação às mães. O texto é conhecido de todos nós. É um dos textos mais pregados na igreja. Mas tem algumas coisas que a gente precisa observar. No tempo de Ana, o problema existia. Filhos desobedientes, sacerdotes corrompidos. E Deus olha para Ana e escolhe ela para um propósito. Qual era o propósito? Gerar um filho, para que esse filho pudesse ser alguém importante nos seus dias. Só que essa mulher, Deus fechou a sua madre, ela não gerava. O tempo passou, ela sofria muito com isso. Ela tinha uma rival, que a rival a inflamava o tempo todo. Só que Ana, ela acreditava que Deus poderia lhe ajudar. E o tempo foi passando até que um dia Ana resolveu fazer uma oração muito interessante, dizendo: Deus, se o Senhor me der um filho, varão, eu entregarei ele na sua casa. Ele vai ser teu servo. Ele vai te servir. Através do sacerdote Eli, a bênção chega até ela. É só você ler o texto. Ela recebe a bênção da fertilidade. E quando ela desce para a sua casa, ela concebe. E depois de 9 meses, ela dá à luz a um varão, a um jovem. Chegou o tempo de Eli voltar para Siló, para oferecer o seu culto anual, pagar os seus votos. Ana não vai. E Ana fala para o seu marido: olha, eu não vou dessa vez, porque a criança é muito pequena, e eu só vou quando eu o desmamar, porque essa criança eu entreguei ela ao Senhor, ela não é minha, Deus me deu, e eu vou devolvê-la para Ele. Foi desafiador, extremamente desafiador para Ana, porque uma mulher que não dava luz a filhos, uma mulher que vivia sofrendo por causa de Penina, as birras e etc. Agora Deus dá a ela algo muito especial, e ela agora, com um coração voluntário, porém, para pagar uma promessa que ela fez. Ela espera o tempo para entregar o seu filho ao Senhor. E é exatamente sobre esse ponto que eu quero falar com você.
exatamente sobre esse ponto que nós precisamos melhorar. Nós, como pais, as mães, nós precisamos melhorar nesse ponto. Porque aquilo que nós temos foi Deus quem deu, mesmo se a gente não pediu. Talvez tem pais aqui que oravam pelos seus filhos antes deles serem gerados, que é o meu caso e o caso da Daiane. Nós orávamos pelos nossos filhos antes de ser gerado. Nós ainda namorávamos. Mas talvez você não orava antes, mas você ora hoje. Mas Deus lhe deu, filho. Deus entregou para você. Porque ser mãe é dádiva, é privilégio. É privilégio. Porque não são todas as mulheres que geram. Tem algumas que não geram. Mas por que não geram? Só Deus pode dar a resposta. Porque que veio com algum problema, ou porque veio com algum problema, não sei. Mas certo é que tudo acontece e tudo vem para um propósito. Eu vou dizer de novo. Se é estéril, tem propósito. Mas se recebeu a dádiva de gerar, tem propósito. Nada acontece sem propósito. Mas o problema nosso que nós estamos enfrentando nesses últimos tempos é que nós não estamos entregando os nossos filhos ao Senhor. Nós apenas falamos, mas nós não estamos tendo a ação de, com o coração realmente voltado para Deus, entregar o nosso filho ou os nossos filhos ao Senhor. Como é que eu percebo que eu não estou entregando o meu filho ao Senhor? Quando eu estou entregando ele para as coisas do mundo, ainda com idade pequena. Quando eu estou deixando as coisas do mundo penetrar no coração deles. Porque é responsabilidade minha, é responsabilidade da mãe, fazer com que o filho compreenda a importância do sacrifício de Cristo. Há um tempinho atrás, eu estava em um ambiente e eu vi uma criança. Aquela criança não tinha 2 anos de idade. Não tinha 2 anos de idade. Ela deu uma birra no colo do pai porque ela queria ficar com o celular. E o pai tira o celular porque queria fazer alguma coisa. Aquela criança começa a dar tapa no rosto do pai. E o pai dizendo, faça assim não, nenê. Faça assim não, nenê. Está entregando o seu filho a outra coisa, menos ao Senhor. Ana não tinha tecnologia na sua época como temos hoje, mas sem dúvida tinha outros problemas, porque os problemas só mudam de roupa, mas eles passam pelo tempo. A Bíblia diz que não há nada novo debaixo do sol. É apenas uma repetição de fatos. Agora, o problema veste roupas diferentes em determinadas épocas. Ana, ela não teve esse apego com o seu filho ao ponto de não entregá-lo ao Senhor, mas foi ao contrário. Ela entregou o seu filho ao Senhor.
Claro que hoje os tempos mudaram, não tem como você trazer o seu filho e depositar ele aos pés do altar e o pastor levar o seu filho para a casa dele. Não tem. Mas é possível nós entregarmos os nossos filhos no altar da casa de Deus. Nós depositarmos os nossos filhos no altar da casa de Deus. Eu tenho me sentido muito incomodado nesses últimos tempos, com respeito à evolução das coisas, e como essas coisas têm mudado a mentalidade das pessoas. Aberrações já estão sendo colocadas para todos verem. A evolução tecnológica tem atingido a mente das nossas crianças de cheio. E tem desvirtuado, tem tirado a originalidade das nossas crianças. E nós estamos parados. Nós não estamos tomando as devidas providências. A primeira ação que nós temos que ter é entregar nossos filhos ao Senhor. Ao ponto, olha que sou pai. Ao ponto de que se Deus quiser levar, Ele leve. Mas eu tenho que entregar os meus filhos ao Senhor. Você precisa fazer isso também. Nós precisamos. Porque só assim nós vamos conseguir ter uma geração sadia diante de Deus e dos homens. É uma tarefa árdua. É uma tarefa complicada. Mas se assim a gente se comportar, nós vamos ter filhos saudáveis. Quando o irmão Heber falava a respeito de honrar os pais, honrar a mãe, Deus me deu um privilégio de ter um pai e uma mãe que me ensinou, que me educou, biblicamente falando, ensinando o caminho e depositando a minha vida aos pés do Senhor. E hoje estou aqui. Nós precisamos fazer isso com os nossos filhos. Às vezes não vão entender muito no momento, mas não precisam entender no momento, porque vão entender depois. Jesus falou isso. O que eu faço agora, vocês não entendem, mas entenderás depois. Hoje é um dia propício para isso, para esta palavra, tanto para as mães quanto para os pais. E nós precisamos levantar-nos. As mães precisam se levantar como leoas,